Nesse vídeo você vai entender por que você precisa se desenvolver como pessoa e como que essa falta de desenvolvimento vai impactar na prática a sua vida amorosa, os seus relacionamentos, a sua vida financeira e também a sua relação com familiares e pessoas próximas. É isso aí, meu nome é Luiz. Eu sou a Carla e a gente é um casal. E somos um casal que está aqui para te ajudar a evoluir, a transcender as barreiras que você ainda não conseguiu sozinho. Então por isso que a gente montou esse canal, para auxiliar a trazer estratégias, conhecimentos, ferramentas, para que você vá se desenvolvendo junto com a gente. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Bom, e nesse vídeo a gente quer falar pra você, quer mostrar, quer trazer na prática, né, 3 sinais muito claros, muito nítidos de que você precisa sim se desenvolver como pessoa, para que todas as coisas à sua volta comecem a fluir de uma maneira mais leve, comecem a acontecer de uma forma mais assertiva. E quando a gente fala de desenvolvimento, isso não é bem claro. Como que a gente pode entender o desenvolvimento? Porque nem sempre a gente deseja evoluir, porque evoluir não é uma questão confortável, geralmente não é muito gostoso de evoluir. A gente só gosta do resultado, mas nem tanto do processo de evolução, porque geralmente ele é desconfortável. Até porque, para que a gente possa evoluir, a gente vai precisar necessariamente sair da nossa zona de conforto, da nossa bolha. A gente vai ter que passar por cima de coisas que a gente acreditou a nossa vida toda. Então a gente vai ter que ir de encontro com a gente mesmo, com aquilo que a gente defende com unhas e dentes, com todas as nossas forças por muitos e muitos anos. E isso, obviamente, que é difícil e desconfortável. Por isso que a gente gostaria de trazer aqui alguns pontos para que você comece a olhar, para entender melhor e avaliar como estão esses pontos na sua vida e como você poderia começar a se movimentar nesses pontos para perceber a evolução. Mas o principal objetivo desse vídeo é mostrar para que você avalie como está na sua vida estes 3 pontos, que a gente considera muito importante na sua trajetória de vida. Bom, então vamos lá para os 3 pilares fundamentais que você tem que analisar, que você tem que avaliar para você saber se você precisa ou não se desenvolver. Antes de eu falar o primeiro pilar, eu vou pedir para você, se está gostando desse conteúdo, desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo para sinalizar a gente que você está gostando desse vídeo. O primeiro sinal que você precisa se desenvolver é você perceber que o teu relacionamento amoroso com o seu cônjuge, ele está falido, ele está se ruindo, ele não está saudável, ele não está gostoso, ele não está evoluindo, crescendo, melhorando a cada dia. E às vezes você nem tem um relacionamento, né? Então você vai falar, não, mas esse primeiro ponto então não cabe a mim. Só que muitas vezes é exatamente por esse relacionamento tardio, por eu não conseguir me relacionar com as pessoas, que pode ter um ponto que você precisa desenvolver. Então às vezes você está naquele momento curtição, que você quer liberdade, que você quer prazer, né, degustar da vida. E aí pode ter muitos pontos que você ainda precisa desenvolver, porque às vezes você pode estar preso simplesmente naqueles prazeres mundanos, onde a gente tem a falsa sensação de que isso seria a vida. E mesmo quando a gente fala de relacionamento, tudo é sempre sobre a gente. E muitas vezes a gente tem um forte hábito, assim, um impulso de sempre olhar para o outro e julgar e responsabilizar o outro e nunca a nós mesmas. Então, por exemplo, se eu não estou me desenvolvendo e se eu não consigo manter um bom relacionamento ou se eu não consigo ter, né, construir um relacionamento, iniciar um relacionamento, o que é muito mais fácil? Eu ir lá me desenvolver, trabalhar as minhas crenças, a minha mentalidade, ver o que eu preciso melhorar, ou simplesmente eu olhar para todo mundo, olhar para todos os homens, né, se no teu caso, se você for mulher, e para todas as mulheres, se você for homem, e falar que ninguém presta, que não tem pessoas boas nesse mundo, que todas as pessoas são ruins, têm 1 milhão de defeitos. É muito mais fácil a gente julgar o outro, então é isso que normalmente a gente faz. E por esse motivo que a gente não consegue manter ou iniciar um relacionamento saudável, tranquilo, que vai crescer e prosperar. Ou talvez, né, você esteja naquele processo do famoso dedo podre. Então você acredita que você nunca vai conseguir alguém legal, você nunca vai achar alguém que presta, porque ninguém presta, né? Todo homem é sem vergonha, todo homem não presta e tudo mais. Ou seja, aí já possui um sinal que você precisa olhar para dentro e entender o que existe em você que pode estar prejudicando os seus relacionamentos. E a gente nunca vai estar falando dos outros, ou do mundo, ou das pessoas. A gente sempre vai falar de nós
para o mundo, ou seja, de dentro para fora. Até porque a gente tem que parar e fazer uma análise, e a gente precisa descer um pouquinho, né? A gente não é esse alecrim dourado que a gente pensa, né? Tem 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Será mesmo que não tem ninguém tão bom assim quanto nós? Não tem ninguém pra gente? Será que a gente não consegue se aproximar de uma pessoa decente? Não, né? Por isso que a gente precisa olhar mais pra dentro do que pra fora, para que a gente consiga desenvolver as nossas relações. Segundo ponto, muito importante: vida financeira desestruturada. E o que é uma vida financeira desestruturada? É aquela vida onde você não possui uma estratégia financeira estabelecida. Você simplesmente busca garantir o de hoje, ou seja, você está sobrevivendo financeiramente. Você não tem uma estrutura, você não tem um planejamento financeiro, você não tem uma organização prévia do que você pretende conquistar e como você vai conquistar essas coisas de maneira financeira. Até porque a nossa vida financeira ela está diretamente ligada com a mentalidade que a gente desenvolveu, com a nossa inteligência emocional, com a capacidade de lidarmos com as nossas emoções. O dinheiro ele é físico, né? A gente tem ele aqui no mundo físico, mas a forma como a gente lida e se a gente consegue mantê-lo na nossa vida ou se a gente não consegue, ou se a gente está sempre endividado, enfim, qualquer aspecto que seja, sempre vai estar relacionado com o nosso emocional, com as crenças que a gente tem sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre riqueza, sobre pobreza, enfim, independente do que eu acredito, tudo vai estar girando em torno dos meus sentimentos, do meu emocional em relação àquilo. E muitas vezes as pessoas ignoram esse fato e não trabalham a sua vida emocional, digamos assim, e por isso que não conseguem lidar bem com a vida financeira também. E nesse caso a gente sempre vai alimentar as crenças já existentes. Então, eu sou pobre, eu nunca vou conquistar nada mesmo, os outros têm mais sorte do que eu, as pessoas nasceram em berço de ouro, por isso que possuem dinheiro, eu nunca vou conseguir nada, por mais que eu faça não adianta, porque eu não vou conseguir a riqueza ou o dinheiro que eu almejo, e a gente se mantém ali, né, nessa crença que já é existente na minha mente, e a gente só reforça ela. Então cada vez a gente vai ficando mais pobre. Por quê? Porque quando o dinheiro chega, ele já sai. Ou às vezes ele nem chega. Porque existem muitas crenças relacionadas ao dinheiro. E enquanto a gente não olha para essas crenças, de fato a gente alimenta ainda mais as crenças existentes. Então, ou seja, quanto menos eu tenho, menos eu vou conseguindo. Por quê? Porque essas crenças mostram que eu sou incapaz. Eu não sou o bastante, eu não vou dar conta de conseguir mais dinheiro. Então, quanto menos dinheiro chega, é a prova que eu precisava para comprovar essa crença de que, olha aí, tá vendo? Eu não consigo mesmo, eu não sou o bastante. Então, se você tem qualquer problema relacionado ao seu mundo financeiro, às suas finanças, olhe para o seu desenvolvimento, para as suas crenças, para o seu crescimento pessoal, que com certeza você vai conseguir identificar aí alguns padrões que precisam ser alterados. E o terceiro ponto, você já se inscreveu aqui nesse canal? Ainda não? Então clica aqui e já se inscreve, porque a gente vai estar trazendo muito conteúdo de valor aqui para você e você não deve perder nada, porque com certeza vai agregar muito na sua vida. O terceiro sinal de que você precisa se desenvolver como pessoa é você perceber um certo afastamento de pessoas próximas a você, sejam amigos ou familiares. E talvez você pense que algumas pessoas simplesmente desaparecem da sua vida, você não entende o motivo, mas você se percebe cada vez mais sozinha, sem motivo aparente. E geralmente, novamente, a gente está falando de crenças, ou seja, a gente acaba reforçando isso porque quando a gente percebe os outros indo embora, geralmente a gente responsabiliza os outros e não a gente mesmo. Então a gente vai falar, ainda bem que foi, ou estava me fazendo mal mesmo, eu não gostava tanto dessa pessoa, ou às vezes a gente se questiona, mas por quê? E a gente não entende por que aquelas pessoas estão se afastando. Por quê? Porque eu também não entendo por que eu não consigo atrair essas pessoas. Então a gente fica simplesmente no vitimismo de ainda bem que foi, essa pessoa não era o bastante pra mim, ela não me merece como amigo, ela não me merecia como parceiro ou parceira. E aí a gente acaba reforçando uma crença existente, que essa crença é aonde eu preciso focar. E não em quem foi ou em quem veio, porque é esse movimento que nos traz um desenvolvimento emocional, ou seja, olhar para mim
nos eventos que acontecem na minha vida. Porque quando a gente não trabalha o nosso próprio desenvolvimento, quando a gente não busca entender a nossa forma de pensar e os padrões pré-instalados que existem na nossa vida, a gente vai se tornando uma pessoa um tanto quanto amarga, um tanto quanto difícil de lidar, uma pessoa que tá sempre de mal, uma pessoa muito resistente, muito fechada naquilo que acredita, ou seja, as minhas crenças, os meus condicionamentos, eles são tão fortes, estão tão arraigados dentro de mim, que isso vai refletir. Então, fica difícil de conversar comigo, fica difícil de eu trocar uma ideia, fica difícil de eu te dar uma opinião. Eu preciso até cuidar a forma e algumas coisas eu nem posso falar pra você, porque tem tantas crenças ali que dependendo do que eu fale, aquilo pode gerar um atrito, uma briga, uma discussão. Então a gente vai se tornando aquela pessoa difícil e ninguém quer estar perto de uma pessoa difícil, onde você precisa ficar cuidando do que você vai falar, porque aquela pessoa pode se ofender ou pode não gostar. Concorda comigo que isso é bem desconfortável, né? Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, mas ninguém quer manter por perto uma relação desse tipo, onde você tá sempre pisando em ovos. Você não pode ter uma relação confortável, uma conversa, porque você tem que estar sempre ali cuidando da limitação do outro. Mas a gente precisa ter muita noção, né? A gente precisa ter ciência de que a gente, como pessoa, como ser humano, com as nossas próprias crenças, estamos produzindo isso na nossa vida. Então as pessoas estão se afastando, mas não porque elas são pessoas ruins, não porque elas não gostam de ninguém, não porque elas não me merecem, mas sim porque eu não estou sendo uma pessoa agradável, que outras queiram ficar próximo. E lógico que nem todas as pessoas que passaram pela sua vida merecem ficar. Só que quando a gente não trabalha esse autodesenvolvimento, essa autopercepção, não tem como a gente saber quem eu gostaria que ficasse e quem eu não tenho desejo de ficar e ainda bem que foi embora. Então quando a gente fala de desenvolvimento emocional e autoconhecimento, a gente está falando não especificamente de quem foi embora e por que foi embora. A gente quer olhar como era ou como é essas relações que eu tenho hoje. E aí a partir disso eu avaliar de uma forma correta, a partir de como eu me percebo, e dessa forma a gente fazer uma seleção das pessoas. Só que para isso eu não posso julgar ou definir as pessoas. Eu preciso primeiro me avaliar e o que eu desejo e o que eu percebo dessas relações. E dessa forma, aí eu ir selecionando quem eu quero ou quem eu não quero para minha vida. No final das contas, é tudo sempre sobre a gente. Então, independente de qual seja a situação, o problema, o impasse que você esteja passando na sua vida, você não precisa olhar para fora, você não precisa olhar para os outros. Você deve olhar para si mesmo, porque é ali que vão estar todas as respostas que você precisa. É nas suas crenças, é no seu condicionamento, é na sua forma de pensar, é na sua mentalidade, é nos seus bloqueios, nos seus medos, enfim, é sempre sobre a gente. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, pra gente parar de ficar responsabilizando as outras pessoas e muitas vezes até a gente tá machucando outras pessoas sem nem saber que a gente tá fazendo isso, porque a gente tá tão fechado ali no nosso casulinho que a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Então sim, a gente precisa do desenvolvimento para qualquer coisa, para qualquer área da nossa vida. É isso aí, e eu espero que esses pontos tenham clarificado algumas coisas que talvez você não estava enxergando e com esse vídeo você possa olhar de uma forma diferente, com mais carinho, com mais atenção, para que você comece a se movimentar para melhorar ou pelo menos perceber de forma diferente isso na tua vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, e também se você quiser deixar um comentário com a sua opinião sobre esse assunto, vai ser muito legal ver o que você acha. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Até mais.